No início do século XX, em 1903, na pequena cidade de Santa Esperança, vivia Antônio Ferreira, um jovem curioso que observava o mundo ao seu redor com inquietação. O Brasil era oficialmente uma república moderna, mas na prática ainda carregava profundas marcas de desigualdade, coronelismo e abandono social. Enquanto os jornais da capital falavam em progresso, luz elétrica e avenidas largas, o interior permanecia esquecido, dominado por fazendeiros, poderosos e pela pobreza. Antônio cresceu nesse contraste, percebendo que existiam dois Brasis, o oficial e o real. Desde cedo, ele se interessava por leitura. Lia tudo o que chegava pela velha estação de trem. Notícias sobre conflitos no sertão, relatos sobre trabalhadores explorados nas lavouras de café, histórias de comunidades marginalizadas, tratadas como ameaça pelo próprio governo. Ao ler sobre a Guerra de Canudos, por exemplo, ficou impressionado com a forma como sertanejos eram vistos como fanáticos perigosos, quando, na verdade, eram vítimas da miséria e do abandono. Esse choque despertou sua consciência crítica, típica do pré-modernismo. O pré-modernismo foi um período literário que aconteceu aproximadamente entre 1902, ano da publicação de obras importantes que inauguraram essa nova visão crítica, e 1922, quando ocorreu a Semana de Arte Moderna. Foi um momento de transição, não uma escola. Assim como o Brasil vivia um período de mudanças políticas e sociais, a literatura também passava por transformações. Os escritores ainda utilizavam elementos do realismo e do naturalismo, como a análise social e a linguagem objetiva, mas começavam a voltar seu olhar de forma mais intensa para a realidade brasileira, especialmente para as regiões esquecidas. Antônio começou a registrar em um caderno aquilo que via em sua própria cidade. Escrevia sobre o coronel, que manipulava eleições, sobre os trabalhadores que viviam endividados nas fazendas e sobre as famílias que sofriam com a seca. Ele não descrevia esses fatos com exagero sentimental, nem com idealização romântica. Sua escrita era direta, crítica, preocupada em revelar a verdade social. Essa postura refletia uma característica essencial do pré-modernismo: a denúncia das injustiças e a exposição dos problemas nacionais. Outra característica forte desse período era o regionalismo. Diferente das fases anteriores, o pré-modernismo focava em mostrar o Brasil profundo, sertão nordestino, interior paulista e periferias urbanas. Antônio percebeu que cada região possuía cultura, fala e costumes próprios. Em seus textos, ele retratava o modo de falar do homem do campo, as crenças populares e o cotidiano simples do povo. Essa valorização das diferentes realidades regionais ajudava a construir uma identidade literária mais brasileira. Além disso, o pré-modernismo tinha forte preocupação com a análise do tipo humano marginalizado. O sertanejo, o caipira, o mulato, o imigrante, o funcionário público frustrado, todos passaram a ser protagonistas. Antônio observava como essas figuras eram ignoradas pela elite. Ele compreendia que o país só poderia se desenvolver de verdade se reconhecesse essas pessoas como parte essencial de sua formação. Assim, seus textos não apenas descreviam, mas questionavam a estrutura social injusta. Ao se mudar para a capital em busca de trabalho, Antônio encontrou um cenário ainda mais contraditório. Viu avenidas modernas, mas também cortiços superlotados. Viu discursos políticos sobre progresso, mas testemunhou greves de trabalhadores explorados. Esse contraste reforçou nele a percepção de que o Brasil vivia uma fase de transição histórica, cheia de conflitos sociais e identitários. O pré-modernismo refletia exatamente esse momento. Não era mais a literatura presa às fórmulas do passado, mas também ainda não era a ruptura radical que viria com o modernismo. A linguagem utilizada por Antônio
continuava relativamente tradicional na forma, mas o conteúdo era inovador na crítica e na temática nacional. Isso demonstra outra característica do pré-modernismo: a mistura entre tradição e inovação. Não houve ruptura estética total, mas houve renovação temática e ideológica. Os escritores desse período prepararam o caminho para que, em 1922, os modernistas pudessem propor mudanças mais profundas na linguagem e na estrutura literária. No final da história, Antônio retorna à Santa Esperança com uma nova consciência. Ele entende que sua missão como escritor é revelar o Brasil verdadeiro, denunciar desigualdades e valorizar as múltiplas identidades do país. Seus textos refletem uma nação em mudança, cheia de tensões e busca por identidade. Assim, a trajetória de Antônio Ferreira explica de forma coesa o pré-modernismo, um período de transição entre o século XIX e o modernismo, sem regras fixas, marcado pela crítica social, pelo regionalismo, pela valorização do brasileiro marginalizado, pela denúncia das injustiças e pela preocupação em revelar o Brasil real. Foi uma fase essencial para amadurecer a consciência literária nacional e preparar o terreno para as grandes inovações que viriam a seguir.